Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar, assim, nas ideias bem instigantes do Henry David Thoreau. A base da nossa conversa são trechos do clássico dele, Walden ou A Vida nos Bosques, publicado lá em 1854. Isso, um livro fundamental. E para quem talvez não conheça a história toda, o Thoreau foi um pensador americano bem peculiar, né? Ele decidiu sair da cidade e passou 2 anos, 2 meses e 2 dias morando sozinho. Numa cabana bem simples, né? Perto do Lago Walden, lá em Massachusetts. Exato. E o livro Walden é basicamente o relato dessa experiência. Radical. Uma experiência de vida, né? Totalmente. O material que a gente separou são trechos de uma edição digitalizada. A gente vai focar nos capítulos iniciais, que são mais famosos, tipo Economia, Onde Vivi e Para Que Vivi. Que são essenciais para entender a base do pensamento dele. Sim, mas também vamos dar uma olhada em outras partes, sabe? Passagens sobre sons, solidão, leitura, a natureza. Tem muita coisa rica ali. Muita coisa mesmo. O livro é denso. E qual é a nossa missão aqui hoje, então? É tentar entender o que levou o Thoreau a essa busca por simplicidade, por autossuficiência e qual a crítica que ele faz à sociedade, a relação dele com a natureza e essa busca por uma vida, como ele diz, mais deliberada, mais autêntica. Essa palavra deliberadamente é chave, né? Viver com intenção. Totalmente. E é interessante como ele usa o eu o tempo todo. Ele até explica no começo, né? Sim, ele faz questão de dizer, olha, essa é a minha experiência, o meu ponto de vista, é um relato pessoal muito direto. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. O que incomodava tanto o Thoreau na vida das pessoas na época dele? Parece que ele via todo mundo meio sobrecarregado? Exatamente. Ele tinha umas críticas bem duras. Falava que as pessoas viviam afogadas em cuidados factícios e trabalhos superfluamente grosseiros. Nossa, que expressão. Pois é, ele achava que as pessoas viravam tipo máquinas, presas numa rotina pesada, sabe? Sem tempo nem energia para saborear a vida de verdade, os frutos mais finos, como ele dizia. E ele até faz uma comparação com Hércules, né? Sim. Ele compara essa trabalheira toda com os 12 trabalhos de Hércules, mas com uma ironia ácida. Porque os trabalhos de Hércules pelo menos tiveram um fim. A corrida das pessoas na sociedade parecia uma coisa sem fim, um ciclo vicioso. E isso leva àquela ideia central dele, talvez a mais famosa de Walden, que até hoje faz a gente pensar, né? Sobre o custo real das coisas. Ah, sim. Essa é a pergunta fundamental que ele joga pra gente. Quanto custa de verdade alguma coisa? Não é só o dinheiro na etiqueta, né? De jeito nenhum. Para Thoreau, o custo real é a quantidade de vida, olha que forte isso, a quantidade de vida que você precisa trocar por aquilo. Seu tempo, sua energia... Exato. Seu tempo, sua paz. Ele olhava em volta e via as pessoas gastando a melhor parte da vida, os anos mais preciosos, para ter uma casa maior, mais terra. Para depois descobrir que eram as coisas que possuíam elas. Elas ficavam presas, sabe? Escravas do próprio patrimônio, devendo a vida ao trabalho para manter tudo aquilo. É uma visão bem crítica mesmo. E ele não ficou só na teoria, né? O experimento em Walden foi a resposta prática dele. Foi a tentativa de viver diferente. Ele simplificou tudo ao máximo. Quais as necessidades básicas? Comida, abrigo, roupa e combustível. Ponto final. E como ele conseguiu isso na prática? A cabana, por exemplo? A cabana é um exemplo fantástico. Ele fez com as próprias mãos, gastou uma ninharia. Acho que uns $28 e alguns centavos na época. Nossa, muito pouco. Muito pouco. E ele faz questão de detalhar os custos no livro. Compara com o aluguel de um quarto simples em Harvard, que era mais caro por ano. Que loucura! Ou com o preço de uma casa normal, que exigiria anos e anos de trabalho para pagar. A mensagem era clara. Olha, dá para viver bem com muito pouco se você focar no essencial, no que realmente importa. E a alimentação? Seguiu a mesma linha? Mesma lógica. Nada de luxo. Ele plantou quase tudo o que comia. Feijão, batata, milho. A dieta era super básica. Farinha de milho, talvez um pouco de arroz, melaço e água. E ele calculou isso também. Calculou. Deu uns $8,74 para 8 meses de comida.
É impressionante. Meu Deus! E o ponto principal é nem a economia em si, mas a liberdade que isso trazia. Comida simples significava precisar trabalhar muito menos para conseguir. Mais tempo livre. Faz todo sentido. Menos trabalho para sustentar luxos, mais tempo para viver. Exato. A mesma coisa para roupa. Para que seguir a moda? Roupa velha serve desde que esquente e cubra o corpo. Ele não estava nem aí para isso. E os móveis? Ele era bem radical nisso também, né? Quase um minimalista antes do termo existir. Tinha aquela frase ótima: quanto mais coisas móveis se tem, mais pobre se é. Adoro essa frase. Na cabana dele só 3 cadeiras. Ele explica: uma para solidão, 2 para amizade, 3 para sociedade. Que poético! Né? Mais que isso, era só tralha, peso inútil. Ele até comparou a Inglaterra, cheia de bens, a um velho tentando viajar com uma montanha de bagagem que mal consegue se mover. É impressionante como tudo se amarra, né? A simplicidade material não era o objetivo final, mas um caminho para outra coisa. Exatamente. Era o caminho para a liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade espiritual. Ao descomplicar a vida externa, Thoreau acreditava que a gente consegue enxergar o mundo com mais clareza. Enxergar o que realmente importa. Isso. Ele dizia que, simplificando a vida, até as leis do universo parecerão menos complexas. A crítica dele não era contra a civilização em si, mas contra viver nela no piloto automático, sem questionar. Sem perguntar por quê, né? Exato. Por que eu preciso disso? Por que eu trabalho tanto? O que é realmente essencial para mim? E essa necessidade de questionar leva direto para o outro ponto fortíssimo dele, a autoconfiança, o individualismo radical. Ele não dava a mínima para a opinião alheia, né? A interna, o seu gênio, como ele chamava. Mesmo que seja um caminho totalmente diferente da maioria. Principalmente se for. Viva livre e descomprometido era o lema. Livre das posses, sim, mas também livre do que os outros esperam de você. E isso ajuda a entender a crítica que ele fazia à educação da época também. Com certeza. Ele achava um absurdo a forma como se ensinava. As pessoas aprendiam sobre estrelas olhando em telescópios, mas nunca pararam para olhar para o céu de verdade. Estudavam engenharia, mecânica, mas não tinham a melhor ideia de como o pão chegava na mesa. Ele valorizava demais a experiência prática, o aprender fazendo. Lembro de uma parte que ele fala sobre fazer uma faca. Isso. Ele dizia que admirava mais um garoto que aprendesse a fazer a própria faca, desde achar o minério até forjar a lâmina, do que um universitário que estudasse metalurgia e ganhasse uma faca pronta do pai. O valor estava no processo, na experiência real. Falando em tecnologia, ele também não era lá muito fã do tal progresso que estava começando a despontar, né? Ferrovias, telégrafo. Não mesmo. Ele era bem cético. As ferrovias, que eram a grande novidade tecnológica da época, ele via como meios aprimorados para um fim não aprimorado. Boa definição. Para que ir mais rápido se você não sabe para onde está indo? Ou pior, se está indo para o lugar errado. Tem aquela frase dele que é brutalmente famosa. Não andamos na ferrovia. Ela anda sobre nós. Pesado. E ele viu os dormentes, aquelas madeiras dos trilhos, como símbolos dos homens sendo esmagados pelo sistema, para que o progresso pudesse passar por cima. Nossa. E o telégrafo, que conectava lugares distantes. Ele ironizava. Dizia algo como: será que o Maine e o Texas têm algo tão importante assim para comunicar um ao outro com tanta urgência? Questionava a relevância dessa conexão toda. Uma visão bem desconfiada do progresso, pelo progresso. E essa desconfiança se estendia até para a filantropia, para a caridade. Sim, ele tinha um olhar crítico sobre isso também. Achava que muita ação de caridade era superficial. Era como cortar os galhos do mal, mas sem nunca ir na raiz do problema. O que seria atacar a raiz para ele? Seria questionar o próprio sistema que gera a miséria. Ele levantava uma questão bem incômoda. Será que a pessoa que doa muito dinheiro, ou muito do seu tempo, não está com o seu próprio modo de vida, talvez luxuoso, talvez explorador, ajudando a criar a pobreza que depois ela tenta aliviar? Uma pergunta difícil. Muito. Em vez de ser só um supervisor dos pobres, como ele dizia, ele sugeria que a pessoa se esforçasse para se tornar alguém notável,
alguém cuja própria vida fosse um exemplo positivo e não parte do problema que causa a miséria. Forte isso. Então, voltando à pergunta central. Por que ele foi para os bosques? Qual era a busca real ali? Ele mesmo responde isso de forma muito direta e, ao mesmo tempo, poética no livro. Ele diz: "Fui para os bosques porque desejava viver deliberadamente." Viver de propósito, né? Exatamente. Viver conscientemente. Ele queria enfrentar apenas os fatos essenciais da vida para ver o que ela realmente tinha a ensinar. Queria sugar toda a médula da vida, descobrir se ela era mesquinha ou sublime, sem as distrações, sem as superficialidades da sociedade. Ele queria testar a vida na sua forma mais crua, digamos assim. Isso. Aprender diretamente com a experiência, sem intermediários. E a cabana isolada, no meio da natureza, era o cenário perfeito para isso. Um lugar para observar, para sentir. Era o laboratório ideal. Ele se descreve como sendo o vizinho dos pássaros, sentindo o vento da manhã na pele, e as descrições que ele faz da natureza são, uau, incríveis. Mostram uma capacidade de observação absurda. Os sons, por exemplo. Os sons. Ele não só ouvia, ele analisava cada som. O apito do trem ao longe, que para ele tinha um som meio selvagem como um falcão, o pio da coruja, que ele descreve como lamento, e não aquele tuit-turru bonitinho dos poemas? Ele quebrava os clichês, né? Totalmente. O canto do galo, o coachar dos sapos à noite. Ele percebeu a diferença imensa entre esses sons da natureza e a ausência dos ruídos banais da vida doméstica. Era outra paisagem sonora. E os animais, tem umas histórias ótimas no livro. Aquela batalha das formigas que ele narra é épica. Ah, essa é sensacional. Ele descreve a luta entre formigas vermelhas e pretas como se fosse a Guerra de Troia, com um nível de detalhe impressionante. Você quase visualiza a cena. É muito vívido. E tem outras observações ótimas. A perseguição ao mergulhão no lago, um pássaro super esperto que sempre mergulhava e escapava dele. A camuflagem perfeita dos filhotes de perdiz, os esquilos, os coelhos no inverno. Ele até relata um encontro com um gato selvagem. Ele estava realmente imerso naquele mundo. E não só os animais, a paisagem também, né? O lago. O Lago Walden é quase um personagem no livro. Ele dedica páginas e páginas a descrever a cor da água, que mudava com a luz, a profundidade. Ele mediu a profundidade? Mediu. No inverno, fazendo furos no gelo, ele queria entender tudo sobre aquele lugar. Mapeou o fundo do lago, observou como o nível da água subia e descia. Era um estudo profundo do ambiente dele. E essa imersão toda, essa vida solitária, o que isso o fez pensar sobre a solidão em si? Muita gente teria medo, né? Para ele, foi o contrário. Ele tem aquela frase marcante: "Nunca encontrei companheiro tão sociável quanto a solidão." Forte. Para ele, a solidão não era uma questão de distância física das pessoas, mas de distância mental. Ele argumentava que muitas vezes se sentia mais sozinho no meio da multidão, na cidade, do que lá na cabana. Por quê? Porque na natureza ele se sentia conectado a algo maior. A natureza era a companhia constante, uma sociedade doce e benéfica, como ele descreveu. A solidão física permitia uma conexão mais profunda. Mas ele não vivia completamente isolado, né? Ele recebia visitas. Recebia sim, não era um eremita total. E as descrições dessas visitas são bem interessantes. Mostram os diferentes tipos de pessoas que o procuravam. Quem ela? Tinha um lenhador canadense, por exemplo. Um homem simples, que Thoreau descreve quase como primitivo, mas com quem ele tinha conversas filosóficas, à maneira deles. Que interessante. Viam também os homens de uma ideia só, aqueles reformadores, cheios de teorias para mudar o mundo, e ele notava uma coisa curiosa. Os jovens, os estudantes, pareciam entender e apreciar mais a experiência dele do que os homens de negócios, que ficavam mais preocupados com a distância, o isolamento, a falta de conforto. Faz sentido. E tem a história do imigrante irlandês, né? O John Field. Sim, essa é bem significativa. Field era um trabalhador pobre, com família, vivendo em condições difíceis. Thoreau tentou conversar com ele, explicar sua filosofia de vida simples, de como ele poderia viver melhor com menos trabalho, plantando sua própria comida.
E ele entendeu? Thoreau sentiu que não, que Field estava preso demais na mentalidade de trabalhar duro por um salário baixo para comprar coisas que talvez nem precisasse, como chá e café caros. Foi um encontro que mostrou a dificuldade de comunicar essa visão para quem já está imerso em outra lógica de vida. Entendi. Além de observar a natureza e receber visitas, ele também passava muito tempo lendo, certo? Mas não era qualquer leitura. De jeito nenhum. Ele era um leitor ávido, mas super seletivo. Tinha um apreço imenso pelos clássicos antigos. Homero, Ésquilo, os filósofos gregos. Livros mais densos, né? Exato. Livros que exigem esforço, atenção. Ele dizia que esses livros a gente tem que ler na ponta dos pés. Em contraste, ele desprezava o que chamava de literatura fácil, superficial, e odiava jornais, que para ele eram basicamente fofoca, uma distração inútil do que realmente importa. Mas ele também dizia que não bastava só ler livros, né? Tinha uma outra forma de ler o mundo. Sim. Essa é uma ideia muito poderosa em Walden. Ele insistia que a gente precisa estar atento à linguagem que todas as coisas e eventos falam, sem metáfora. O que isso quer dizer na prática? Ver as coisas como elas são, diretamente, sem o filtro das palavras ou das convenções. Observar a natureza, os acontecimentos e entender o significado intrínseco deles. Ele queria ser um vidente, um seer no original, mais do que um simples leitor de livros. E por isso ele valorizava tanto aqueles momentos de ócio aparente, de devaneio. Exatamente. O que ele chamava de reverie. Para ele não era perda de tempo de jeito nenhum. Era nesses momentos de contemplação, de mente aberta, que as ideias mais profundas vinham, que ele sentia que realmente estava crescendo, como ele comparou, como o milho cresce na noite. Era um tempo produtivo. Essa busca constante por ir além da superfície, por encontrar realidade. Isso parece ser o fio condutor de tudo, né? Totalmente. É o coração da jornada dele em Walden. Ele usa uma metáfora incrível para isso, a de cavar. Cavar? Sim, cavar através da lama e lodo da opinião, do preconceito, da tradição, da ilusão e da aparência, até você bater em algo sólido, um fundo duro, rocha firme, que você possa chamar de realidade. Uau! A mente como uma ferramenta para escavar a verdade por baixo de todas as camadas superficiais da vida cotidiana. Ele se via pescando nesse riacho raso que é o tempo, mas sempre consciente da eternidade que corre por baixo. E essa busca por algo mais profundo, mais puro, aparece de forma bem explícita naquele capítulo meio controverso sobre as leis superiores, né? Onde ele fala até sobre dieta, sobre carne. Sim, ali ele explora o que via como uma dualidade na natureza humana. Um lado mais instintivo, animal, selvagem até, e outro lado mais espiritual, aspirando a algo mais elevado. E a dieta entra aí. Entra como um reflexo dessa busca pela elevação. É nesse contexto que ele critica o consumo de carne. Ele via como algo impuro, desnecessário para quem busca uma vida mais limpa, mais consciente. Chega a dizer que sentiu uma leve repulsa depois de comer carne. Ele era vegetariano, então. Ele experimentou ser e claramente via vantagens nisso. Elogia a água como a bebida do sábio, em contraste com outras bebidas. Vê a busca pela pureza, pela castidade, como um florescimento do ser humano. É uma parte do livro mais ascética, talvez, mais voltada para o autodomínio e a purificação. Entendi. Mas aí, depois de 2 anos e pouco, vivendo essa experiência intensa, ele decide ir embora dos bosques. Por quê? Foi uma desistência? O experimento falhou? De forma alguma. Ele mesmo explica que saiu de Walden pelos mesmos motivos que o levaram para lá. Ele sentiu que tinha outras vidas a viver e que não podia mais dedicar todo o seu tempo àquela rotina específica, por mais significativa que tivesse sido. Mesmo a vida simples podia virar rotina. Exatamente, esse era o perigo que ele percebeu. Até a vida mais simples e deliberada pode se tornar um hábito, uma prisão. Ele usa o exemplo do caminho que os pés dele marcaram na terra, entre a cabana e a margem do lago. Ah, sim. Aquele caminho se tornou tão batido, tão automático, que virou um símbolo, e ele percebeu que estava caindo numa nova rotina, mesmo ali nos bosques. Era hora de buscar novos caminhos, novas experiências. E ele tem aquela imagem linda dos castelos no ar para explicar isso, né? Maravilhosa.
Ele diz: se você construiu castelos no ar, seu trabalho não precisa ser perdido, é lá que eles deveriam estar. Agora, coloque as fundações sobre eles. O que ele quis dizer com isso? Que a experiência em Walden deu a ele os ideais, a visão, os castelos no ar. Foi fundamental, mas agora era a hora de trazer esses ideais para a vida prática, construir as fundações no mundo real, fora dos bosques. Ele não estava abandonando os princípios, mas buscando novas formas de aplicá-los. Faz todo sentido. E qual seria então a mensagem final do livro? O que fica dessa jornada toda? Acho que é um grande chamado à exploração, mas uma exploração interior. Ele diz algo como: seja antes o Mungo Park dos seus próprios rios e oceanos interiores. Explorar a si mesmo. Exatamente. Explora a si mesmo. Mais importante que buscar amor, dinheiro ou fama é buscar a verdade dentro de você. Essa é a grande aventura. E aquelas duas historinhas que ele conta bem no final do livro são muito simbólicas também, né? A do artesão e a do inseto. Muito. A do artista de Kourou, que passou a vida inteira obcecado em fazer um cajado perfeito e, quando terminou, percebeu que o tempo tinha se tornado irrelevante, que ele já estava em outra dimensão. Mostra o poder do propósito, né? Sim, como o tempo se curva quando a gente está totalmente imerso numa busca significativa. E a outra história, do inseto que nasce de um ovo que ficou décadas dormente dentro da madeira de uma mesa velha. Essa é incrível. É uma metáfora fantástica do potencial de vida, de despertar, que existe dentro de cada um de nós, mesmo que pareça soterrado por anos de conformismo, de rotina. É um símbolo de esperança, de renovação. E as últimas palavras do livro são um fecho perfeito para essa ideia de despertar, de buscar a luz. Lindas e um tanto enigmáticas, né? A luz que apaga nossos olhos é escuridão para nós. Apenas aquele dia amanhece para o qual estamos despertos. Há mais dia para amanhecer. O sol é apenas uma estrela da manhã. Uau! O que fica disso? Fica um convite, né? Um convite a continuar buscando a luz, a consciência, a perceber que sempre há mais para descobrir, mais dia para amanhecer, dentro e fora da gente. Que o despertar é um processo contínuo. Resumindo bem, então, Walden não é só a história de um cara que foi morar no mato para fugir da sociedade. É muito mais que isso. Muito mais. É um convite atemporal, profundo, para a gente refletir sobre como estamos vivendo. Sobre o que a gente realmente valoriza, qual a nossa conexão com a natureza e, principalmente, com nós mesmos. E aí fica a pergunta para quem nos ouve, né? Thoreau escreveu isso lá em meados do século XIX, no começo da era industrial. Já se passaram mais de 170 anos. O que dessa crítica dele ao consumismo desenfreado, à pressa, à vida superficial, parece fazer ainda mais sentido hoje nesse nosso mundo hiperconectado, superacelerado? Boa pergunta. E, por outro lado, o que dessa filosofia de vida radicalmente simples, autoconfiante, quase austera que ele propôs, parece ser o mais difícil, talvez o mais utópico, de se aplicar na prática nos dias de hoje. O que mais desafia a gente? Excelente reflexão para a gente levar dessa conversa. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração das ideias instigantes de Thoreau em Walden.